A nossa conversa de hoje é com a atriz, apresentadora e jornalista Cristiane Machado. Ela fez trabalhos na Globo e na Record e também é ativista da causa da violência contra a mulher após sofrer agressões do ex-marido em 2018. O caso veio à tona no programa Fantástico da TV Globo, que exibiu as imagens das agressões, filmada pela própria atriz. Seja muito bem-vinda ao Morning Show, Cristiane Machado. Um prazer ter você aqui. Eu já queria te perguntar, quase 3 anos depois, com a experiência que você conquistou como ativista dessa causa, como é que é para você revisitar esse passado? Primeiro, bom dia a todos que estão assistindo, vocês. Muito obrigada pelo convite. 3 anos dessa luta, né? Por isso que eu ressignifiquei a minha luta, porque é um grande trauma que a gente vive na vida. E ressignifiquei tentando ajudar outras mulheres vítimas de violência. É um caminho altamente árduo, mas necessário. E cada vez mais a gente está falando sobre isso. Eu vejo que, como nós falávamos há 3 anos atrás, nós evoluímos muito. Mas a gente ainda tem que evoluir na luta contra a violência doméstica. Cristiane, queria que você falasse um pouco do seu caso, porque acho que quando a gente fala do nosso próprio, né, às vezes as pessoas se enxergam em situações, né, como que começaram essas agressões, porque a gente sabe que às vezes começa de uma forma verbal, um abuso psicológico, e por que da questão das imagens, né? Porque aqui a gente sempre fala isso, quando tem imagem é muito difícil de refutar, só que não é sempre que tem essas imagens, né? No seu caso, como é que foi isso? Como começou e quando que entraram a história das imagens? Que eu acho que aí é o impacto que ninguém pode negar, né? É a foto, o vídeo. Conta um pouquinho sobre isso. Eu instalei as câmeras no quarto porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu sabia, só que eu tenho meus pais são deficientes. Meu pai é deficiente visual e minha mãe é deficiente física. Então, minha mãe não seria uma pessoa comum, ou meu pai conseguiria chegar nem a uma delegacia. Como que ela iria conseguir, ou ele conseguir chegar sozinho a uma delegacia? Eu achava que eu iria morrer. Eu instalei as câmeras porque eu fui ameaçada que se eu entregasse para a polícia, matava meus pais e minha família. Meus pais e me matava. Então, assim, eu já tinha certeza. Eu estou falando de um caso, como muitos outros casos, em que normalmente os agressores, o perfil, são pessoas bacanas, perante a sociedade, boa índole, né? Aparentemente. E dentro de casa é o lugar mais perigoso. E é ali que a máscara cai, a máscara que todo mundo, né, dentro da nossa casa, a gente é o momento que a gente relaxa e realmente é quem é, né? E para a rua, você não transparece a pessoa que você de fato é. Então, assim, eu estava lidando com um ex-diplomata. Quem iria acreditar nessa vítima? A vítima de violência doméstica, ela já é o tempo todo, ela necessita, se você perceber os discursos das mulheres, é o mesmo. Mas eu não fiz nada, E o agressor sempre diz, a culpa é da vítima. Não, foi ela que me fez bater nela, foi ela que fez eu ficar nervoso. Primeira coisa, a gente tem que provar sempre para a sociedade que a mulher está passando uma violência. Então, eu instalei as câmeras porque eu tinha medo de morrer, e minha mãe não teria como provar, ou meu pai, que eu estava correndo perigo e que eles estariam correndo perigo. Eu não estaria mais ali por eles. Então, esse foi o meu grande medo. Perfeito, Joel. Cristiane, no seu caso, o que se sobressai, o que fica claro mesmo, é como você teve uma enorme coragem de vir a público, falar disso, denunciar isso, na esperança de que realmente gerasse consequências. A gente sabe que, infelizmente, muitas e muitas mulheres passam por situações similares e muitas acabam não vindo a público por diversos motivos. O que você citou alguns motivos, até a própria intimidação dentro do lar. Mas o que você diria que na sociedade, o que a sociedade pode fazer para facilitar que mais mulheres possam tomar essa decisão de vir a público e de denunciar os abusos e a violência? Eu acho que a primeira coisa, o que nós estamos fazendo aqui, ou o que fazemos nas redes sociais, é muito importante a informação. É a primeira coisa. Eu, por exemplo, quando eu denunciei, eu desconhecia que existia a Lei Maria da Penha. Eu nem sabia o que era. Eu vivia... eu era atriz, tinha um outro universo da arte. Eu nunca tinha escutado uma amiga da amiga, ninguém.
próximo a mim. É muito difícil denunciar, principalmente que a mulher está É aquele momento que, primeiro, o agressor é a pessoa da sua confiança. Deveria ser a pessoa da confiança, a pessoa que você conseguiria contar os seus maiores segredos. E não é. É a pessoa que, na verdade, é um criminoso. Porque quem bate mulher, quem mata uma mulher é um criminoso. E é muito difícil, às vezes, a mulher enfrentar o preconceito, porque a mulher tem vergonha. Eu fugi da minha casa descalça, sem dinheiro, pedindo carona, para conseguir chegar até uma delegacia. É esse o estado deplorável que uma vítima de violência normalmente enfrenta. Então, ela tem muita vergonha. Eu, por exemplo, tive muita vergonha de falar para as pessoas que eu estava recém-casada que eu estava sofrendo a violência, de pedir ajuda. E, normalmente, as pessoas têm essa... não vou me meter aqui não, porque briga de marido e mulher, eu não posso me meter, depois eles ficam bem. Não, você deve se meter. Porque uma violência psicológica que hoje, agora, é considerada crime mesmo, né? Existe uma lei recente, começa assim. E partir para a violência psicológica, para a física, é 1 segundo. E, de repente, essa mulher pode não estar viva. Então, a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar. Uma coisa que eu acho também muito importante, que é o que eu estou fazendo junto com o Projeto Bastê, eu sou embaixadora desse projeto, é levar para as escolas a educação. A educação é o primeiro passo para a gente mudar alguma coisa. As escolas estaduais, eu fiz um calendário, fui convidada para fazer um calendário das 12 mulheres sobreviventes. Por quê? Eu topei esse calendário porque que é importante. É importante dizer para essas mulheres que é possível sair da violência, que é possível a vida, é possível, sim, você reconstruir sua vida a partir dali. Mas o mais importante é a gente cuidar o que a gente chama de pré-denúncia, né? Que vamos dizer assim, por exemplo, uma criança vê o pai batendo na mãe, ele vai, em potencial, pode virar um agressor mais à frente, porque a violência se naturalizou naquele lar. Mas se ele tem na escola uma referência diferente da professora, de uma coordenadora, ele vai perceber que aquilo ali não é normal. E, a partir dali, você começa a formar uma outra sociedade, a longo prazo. E a segunda coisa que eu acho que é muito importante é a fiscalização. Porque se a mulher vai lá e denuncia, ela precisa ser amparada também pela lei, pelas autoridades, da proteção da vida dela, que é a coisa mais importante. E vida é 1 segundo. Cristiane, você falou sobre essa questão aí da questão das pessoas que estão de fora, de como que elas devem agir. Recentemente a gente teve um caso que, enfim, teve uma repercussão nacional, que foi do DJ Ives, né? Da esposa ali, a Pamela Holanda, que também gravou, né, as cenas onde ela foi brutalmente agredida por ele, mas nessas cenas o que impactou muito foi que tinha a presença de outras pessoas, como a mãe dela, uma terceira pessoa, um homem também, que viam tudo aquilo de maneira passiva, né? Não fizeram absolutamente nada para tentar proteger a Pamela daquelas situações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Assim, você foi perfeito. O acolhimento é a coisa mais essencial. A coisa mais comum várias pessoas assistirem aquilo e não se meterem. E isso tira a coragem da vítima de denunciar, porque aquela violência está banalizada e ninguém quer se meter, ninguém quer saber do outro. Então, vive só no seu universo. Eu, por exemplo, tinha o meu caseiro dentro de casa, que viu a violência. Um caseiro, eu troquei de caseiro, depois ele saiu porque ele falou: olha, dona Cristiane, eu não vou aguentar ver isso, eu prefiro ir embora. Então, um homem falando isso, né? Um homem que talvez pudesse me ajudar. E o outro caseiro, a mesma coisa. A minha empregada, mesma coisa. Eu morava num condomínio em que as pessoas escutavam a violência da mesma forma que a Pamela. E da mesma forma que várias mulheres. Então, assim, eu acho que é muito importante conscientizar os condomínios. Por quê? Porque é ali que acontece, naquele seio. É ali que você consegue, de fato, não deixar, de repente, que uma violência vire como virou da Pamela, vire como virou a minha.
você consegue evitar. Escutou uma mulher pedindo socorro? Escutou uma gritaria muito mais forte do que o normal? Liga para o 190. Se você não quiser se meter, bater lá na porta, liga para o 190, liga anonimamente e checa se a polícia chegou. Porque muitas vezes a gente não checa, a gente não fiscaliza se aquele serviço, se aquele profissional está exercendo de fato o serviço que tem que exercer. Perfeito. Adriles. Cristiane, você foi recentemente indiciada. Realmente, as provas são cabais da agressão que você sofreu. As imagens são muito claras e muito explícitas. E causa espécie o fato de você ter sido indiciada pelos crimes de fraude e extorsão dentro do processo que você move contra o seu marido. Você estaria tentando induzi-lo a pagar um valor exorbitante ou teria manipulado alguma coisa de vida. Eu queria que você esclarecesse isso para o público. Como se deu? Você acha que tem algum dedo dele ou alguma coisa, um princípio de injustiça para além da justiça formal nesse caso? Eu achei perfeita a sua pergunta. A minha bandeira é a pós-denúncia. E nunca foi à toa isso. Quando a gente fala de agressores, a vítima que denuncia, ela é muito desprotegida para vingança. Porque a vingança é uma coisa natural. Primeiro vou esclarecer. Eu fui indiciada e, obviamente, como todos os outros inquéritos que ele abriu, foi arquivado, improcedente, porque não é comum, porque não existiu nenhum fato ilícito. Eu fui indiciada por ele disse, né? Indiciada, na verdade, quem abriu o inquérito foi o meu próprio agressor, justamente nessa forma de desqualificar a vítima. Isso é muito comum. Na violência doméstica, eu conheci muitas mulheres que sofreram a vingança. E normalmente Mas não foi a Polícia Civil que te indiciou ou foi um processo dele? Então, não, foi ele. Ele que abriu o inquérito, foi lá, ele vai à polícia. E o que aconteceu com ele? Ele foi condenado? Sim, foi condenado. Ele foi condenado em segunda instância, eu estou aguardando só o trânsito em julgado. Obviamente, como todo agressor, quanto mais dinheiro, mais fácil de você entrar com recurso. Então, ele foi condenado em primeira instância, nos 2 processos de violência doméstica, que são 2 que correm. Ele já não é ele já foi condenado em um outro já foi condenado em segunda instância em recurso. E você não responde mais por esse indiciamento? Não. Perfeito. E como eu já sabia, o que eu quero dizer sobre isso? Foi ótimo a gente falar. Ele abriu um inquérito contra mim na delegacia, fui indiciada. Primeiro que ele disse que eu bati nele. Fui indiciada. Foi arquivado. Depois ele entrou com esse extorsão e fraude processual. Fui indiciada. Foi arquivado pelo juiz. Eu vou até contar uma coisa fresquinha agora. Obviamente, como sempre, ele faz agravo, embargo, recurso. Ou seja, a tentativa do agressor de sempre desqualificar a vítima, utilizando, inclusive, o judiciário. Então, assim... Alongando o processo. Alongando, exatamente. Por quê? Porque e na tentativa de te desqualificar, Sim, né? Porque qual é a forma que ele tem? Me desmoralizar. Eu ganhei uma medida protetiva de violência psicológica, justamente falando golpista, extorquiu. Isso é a prática de qualquer agressor. Isso é muito comum. Por isso que a minha bandeira sempre foi a pós-denúncia. Porque a mulher vítima de violência, depois o agressor abre dezenas de inquéritos. Ele nunca deu indícios de ser essa pessoa violenta, agressiva, possessiva no namoro de vocês. Ele se transformou ao longo do casamento, porque a gente percebe, assim, é um monstro o seu marido, pelo que tudo indica. E seu ex-marido, é o que tudo indica. Ele nunca deu mostras, assim, dessa personalidade tão violenta e agressiva? Não. A personalidade dele foi ficando muito agressiva depois que eu me casei. Primeiro foi pela imposição do meu trabalho. Quando eu o conheci, a gente vivia... ele adorava meu trabalho, eu estava no ar fazendo novela, era muito legal, a gente tinha altas trocas. Depois que eu me casei no civil, ali, quando eu assinei o sobrenome, eu virei uma propriedade. Ah, não, meu amor, não vou conseguir, eu tenho ciúmes de você trabalhar. Não, o ciúmes é uma coisa que permeia muito a relação. Você nunca pensou em se separar? Assim, se afastar? A primeira vez que eu sofri a violência, eu me separei. Faltava um mês para me casar no religioso. Tem coisas que eu não vou poder falar. Por quê? Porque
se eu contar a narrativa, ele vai lá e entra com processo de calúnia. Então, é uma tentativa de sempre calar a vítima. Então, o que eu posso dizer? Como todo agressor, manipula de uma certa forma, diz que não... É difícil eu falar, porque daqui a pouco eu saio daqui, aí eu descubro que ele já entrou com outro processo criminal de calúnia. Então, assim, sempre acontece, infelizmente. Por isso que eu já acho um absurdo, porque eles usam a própria lei, o próprio Código Penal, para silenciar a vítima. Como toda vítima de violência, você percebe que eles entram com processo para que a vítima não fale mais. Perfeito. Cristiane, sabe o que eu queria para a gente finalizar? Que você deixasse as suas redes sociais e as redes sociais desse movimento, é um instituto? Poderíamos dizer que é um instituto? É um projeto Bastê, da fundadora foi a Thaís Santesi. Eu sou embaixadora e a madrinha é a Silvana Fênix, que também sofreu violência, é uma ativista. E a gente acolhe mulheres justamente tentando ajudar com tratamento psicológico, porque isso é um trauma que normalmente todas as mulheres têm um estresse pós-traumático, como eu tenho hoje, convivo com isso, inclusive por ser uma denúncia e uma violência continuada. Então, eu quero deixar minhas redes sociais, Cristiane Machado Oficial e Projeto Bastê, B de bola, A-S-T-E. Pode procurar pra gente, pedir ajuda. Bastê, né? Bastê, Bastê. B-A-S-T, perfeitamente. Exatamente. Então, sigam aí a Cristiane e também o projeto dela. Cristiane, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua participação aqui no Morning. A gente queria ficar mais tempo conversando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Um beijo para você e boa sorte. Muito obrigada. E mulheres têm que continuar denunciando, porque a vida é um segundo. É isso aí.